Olá pessoal, de novo, tudo bom? Então a gente está indo para a nossa aula 4. Hoje a gente vai fazer um exercício mais prático daquilo que a gente já aprendeu e esse exercício também vocês têm que completar aí no fórum. A imagem vocês vão encontrar no fórum abaixo de vocês e eu vou abrir aqui então arquivo, abrir o file open e eu vou pegar a primeira imagem aqui, que é a imagem que a gente vai trabalhar. Pode deixar aqui em ok, a gente não precisa se preocupar por conta disso. Tá, então, nós temos aqui a imagem desse rosto. Eu peguei uma imagem pequena, simples, para que fosse também fácil para a gente trabalhar com um tipo de tratamento dessas manchas que ela tem na pele, né? E para a gente fazer um tratamento rapidinho ali para eu conseguir demonstrar para vocês. Talvez eu divida esse vídeo depois em duas partes, a gente vai testando ele, tudo bem? Então tá, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem um elemento de base, né? A gente tem esse nosso primeiro layer, primeira camada, que é a camada onde está a nossa imagem, que a gente não quer perder ela. Então, ok? Vai ficar ali como layer 0. Esse a gente vai colocar até um cadeadinho aqui, ó. Não é para mexer nele, tá? Então, fechamos ali na camada. O nosso layout aqui, a nossa área de trabalho, ela tá uma área de trabalho padrão, a gente pode perceber que são os essenciais que estão ali selecionados, tal, então tá igual para todo mundo, praticamente para todo mundo aí, para vocês também vai ser a mesma coisa. Quando eu clico aqui na ferramenta mover, a gente sabe que pelas camadas o auto select está selecionado, o demonstrar os controles, né, dos cantos da imagem também estão selecionados. Então isso aí, ok, né? Tudo certinho. Então vamos criar uma nova camada. Como a gente cria, Ctrl J cria uma camada cópia. Como a gente vai fazer o primeiro exercício, ele vai utilizar a ferramenta Dodge and Burn ou a ferramenta subexposição e superexposição, além da gente utilizar um pouquinho da ferramenta esponja, ela é uma transformação destrutiva. Então eu vou alterar aqui no nome, eu vou colocar aqui sub e super. Opa, super. Pronto. Eu sei que essa aqui ela é destrutiva, então vamos escrever pra gente também? Destrutiva. Que daí a gente fica sabendo o que a gente está fazendo aqui nesse desenho. Depois a gente vai utilizar a ferramenta curativo. Mas agora é só mesmo para a gente praticar o uso dessa ferramenta. Então, aonde que funciona? Tá aqui na nossa barrinha de menu, a gente tem aqui a ferramenta de Dodge, que é a ferramenta de subexposição, e eu vou aproximar um pouquinho. Antes de eu pegar essa ferramenta, eu vou aproximar um pouco. Evitem, gente, de aproximar muito, 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 que vocês não veem o que está em volta. Isso pode dar um pouquinho de problema para vocês, principalmente quando estão no início do trabalho. Mas, ó, se vocês trabalharem assim, ó, muito pertinho, vocês conseguem mexer aqui, só que fica ruim para vocês verem o desenho como um todo, tá? É um pouco mais complicado para vocês conseguirem, depois de um tempo lá, já estragou teu desenho, você não consegue mais voltar. Então tá, gente. Vou pegar aqui agora a ferramenta de Dodge e eu vou deixar na exposição, uma exposição não muito alta, uma exposição aqui de 10%, e vou começar pelas sombras. Vou fazer um teste aqui pelas sombras. Vou aproximar aqui um pouquinho mais, deixa eu só pôr o zoom aqui. Aqui, acho que vai ficar bom para vocês verem também. E vou começar a pegar o que há de sombra nessas manchinhas que a gente tem aqui de baixo. Vocês já vão ver esse resultado, tá? Vou passar uma, vou passar duas vezes ali. E o que eu tô tentando fazer é deixar com que essa pele ela fique mais igualada. A gente já vai ver sem perder textura. Eu só tô tirando aquilo que é mais escuro. Tudo que é mais escuro, ele dá a sensação de profundidade, dá a sensação de que ele está abaixo. E eu sei que vocês quase não estão vendo diferença agora. Quase não estão vendo diferença. Mas, olha lá. Percebem o antes e o depois? Ó, então, eu estou habilitando e desabilitando. E eu já tenho uma boa diferença aqui nessas minhas manchinhas. Dá pra ver?
Espero que esteja aí claro para vocês essa diferença já. Vou passar aqui de novo. Olha lá. Já estão bem mais suaves. Aonde que eu tenho aqui ainda uma manchinha. Essa aqui eu vou preferir trabalhar com o curativa. Ah, e tem uma outra coisa, a gente vai usar a esponja nela também, porque ela tá muito saturada. Ó, então, já consigo ali um efeito interessante. Beleza, vou mudar então agora para os tons médios, ao invés de ser as sombras. E, vou dar um Ctrl Z aqui, eu vou até diminuir um pouquinho mais a exposição. E vou passar lá nas minhas manchinhas. Importante de mexer aqui com os tons médios é evitar que eu passe para fora da mancha, porque ó, se eu passar para fora da mancha, ela começa a pintar áreas que eu não queria, tá? Então, vou passando aqui pequenininho, tal. Vamos ver? Antes e depois. Antes e o depois. Olha lá. Olha como as manchas já foram diminuindo e a sensação de mancha também já foi sendo apagada. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá. Aqui também. Ok. Vou aumentar um pouco o meu pincel. Como que eu aumento o meu pincel? Clico no Alt com o botão esquerdo do mouse e arrasto da direita para a esquerda. E vou passar aqui, ó, nessa mancha do olho. Olha lá. Deixando mais claro, deixando um pouco mais vívido, ok? Beleza. Fiz isso. Vou pegar, por exemplo, agora a ferramenta de esponja e retirar um pouco da saturação. Vou diminuir aqui o flow dela, né? Diminuir aqui o flow. Aqui, isso. Agora a gente já consegue ter uma base. Quando ela tá muito saturada, gente, aí não dá, fica difícil, tá? Não dá pra fazer o tanto que a gente quer. E vou pegar novamente, então, a minha ferramenta de Dodge, pequenininha. Vou passar aqui na manchinha. Deixa eu tirar o shadow, a sombra. Vou começar a clarear essa área. Já melhorou bem. O ideal, gente, não é fazer uma coisa somente, é fazer um conjunto. Então, a gente tem também a ferramenta decorativo, que a gente já vai passar aqui, a gente já vai utilizar ela, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vamos aumentar aqui a exposição, ver como é que fica. Tá indo, mas o tons médios aqui vai ser melhor. Tons médios. Aqui. Vou aumentar bastante porque eu quero deixar um pouco essa área mais clara. Baixíssima exposição. E vamos ver sobre as sombras, como é que fica. Deixando toda a área um pouquinho mais clara. Acho que pode ficar interessante. Vamos ver antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Vou pegar aqui o zoom. Dar um fit to screen para diminuir um pouquinho o nosso zoom. Ó. Fit to screen é ajustar a página, tá? O tamanho da página total. Aqui, acho que ficou legal. Por enquanto está interessante porque a gente está fazendo. E vou pegar aqui em cima também, utilizar a ferramenta de Dodge, diminuir aqui de novo. Vou passar aqui por cima, na manchinha. Vou pegar, vamos alterar aqui para os tons médios.
e vamos alterar a esponja para desaturar um pouquinho, para facilitar para a gente fazer a retirada da exposição. Sombra. Só fazer um teste. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho mais. Acho que tá bom, não vou mexer muito mais nisso não. Vamos ver o antes e depois. Antes e o depois. Tá ótimo. Beleza. Vou clicar então aqui com a ferramenta Zoom. Ajustar a tela. Beleza. Tá bom. Então, beleza. Fizemos esse aqui, vocês já estão sabendo como que faz com essa ferramenta. Agora, a gente vai fazer um outro que a gente vai utilizar a ferramenta curativo. Então, Ctrl J, criei um novo layer. Vou chamar de curativo. Esse aqui eu vou criar um grupo para ela, porque eu só quero que vocês aprendam, só quero que vocês saibam como é que ela é feita. Voltamos lá na imagem inicial, né? Temos aqui com subexposição. Aqui a gente está com a imagem para o curativo. E eu vou criar um novo layer, tá? É aqui que eu vou aplicar curativo aplicado. Curativo aplicado. Ok, já vou explicar isso aqui para vocês. Vou selecionar esses dois e vou criar um grupo. Como que eu faço isso? Seleciono as duas camadas, os dois layers aqui, e dou um Ctrl G. Ele cria um grupo aqui pra gente. Por que eu criei um grupo? Só para facilitar depois para vocês saberem qual que é o grupo que a gente está trabalhando. Vocês podem organizar assim a imagem de vocês. Para mim funciona muito, tá? Então, é o grupo do curativo. Principalmente quando eu estou fazendo muitas edições, eu estou fazendo uma camada em cima da outra, eu quero organizar o meu desenho, organizar as minhas camadas de ajuste, eu gosto de trabalhar com o grupo. Então, aqui, olha, na minha camada do curativo, posso até deixar as outras duas sem ver, na minha camada do curativo, eu vou pegar a ferramenta de Healing Brush Tool, ou essa ferramenta do Band-Aid aqui, né? Essa ferramenta de curativo, tá? Vou selecionar ela e olha o que eu vou fazer. Como que a gente ativa? A gente já conversou sobre isso na aula passada. Eu vou clicar com o Alt, ó, a hora que eu clico no Alt, ela muda o cursor e vou clicar em um ponto. Cliquei nesse ponto, ele vai pegar esse ponto como referência. E ele vai levar tanto a imagem como se fosse um clone para lá, quanto a textura. Só que olha que legal, ele não faz na mesma camada que está a imagem oficial, a imagem original. Então ela fica protegida, então ela cria por cima. E inclusive, gente, eu posso mudar o preenchimento ou a opacidade desse layer. Então, de repente você quer baixar a intensidade daquelas manchas, mas não quer ficar sem. Então vamos deixar aqui, ó, 0% de opacidade, então tá totalmente transparente. Ah, não, eu quero tampar, né, um pouco. Então vamos lá, se eu deixar aqui em 60, olha lá, a manchinha já aparece, mas não é tão intensa quanto dessa forma. Então assim tá um pouco melhor para verruguinha. Mas nesse caso eu vou deixar com a opacidade de 100% porque eu não quero ver. Eu estou retirando os elementos. Então beleza, vamos fazer isso para o restante do rosto. Vou pegar aqui na região da bochecha, né? Quero retirar essas manchas por completo, né? Ou pelo menos deixar a pele bem mais lisa sem perder textura. Se eu não quero perder textura, eu quero que a textura pareça ainda com o que ela tem aqui, eu vou utilizar o Alt com a ferramenta curativo e vou procurar uma área que está com a pele melhor, próxima da onde está a minha textura, da onde está a minha manchinha. Então, por exemplo, eu peguei daqui para tampar essa manchinha. Agora eu vou pegar dessa região aqui para tirar essas manchinhas que estão próximas. Toda vez que eu clico novamente, olha lá, ele pega do mesmo ponto de referência. Olha onde está a cruzetinha.
Então, eu posso clicar agora aqui em outro espaço com o Alt e eu vou criando, puxando a textura para aquela outra região que vai, quando está com uma textura muito próxima, respeitar o que tem em volta. Olha o que acontece se eu utilizar desse lado do rosto, que por conta da luz quase não tem textura, e começar a trazer essa informação para cá. Ela acaba com a imagem, ela acaba com a textura da pele. Olha como fica estranho. Então, vocês vão pegar de regiões que estão bem próximas. Então, vai fazendo aqui. Peguei aqui próximo do nariz. Aqui. Um pouquinho aqui pra cima, que é onde a pele tá melhor. Não tô perdendo tanta informação. A gente tá perdendo mais uma informação extra ali que não tava servindo de nada. Ok. Para cá eu vou utilizar outro layer, já vou mostrar outra camada, já vou mostrar para vocês. Aqui é uma espinhazinha. Ó, o que acontece quando você pega algo claro e põe numa região de textura? Ele estoura assim. Então o que você precisa? Pega algo de uma pele que está mais próxima com a mesma luminosidade, tá? Senão não fica bom. E nesse caso, gente, eu tô tirando todas as manchinhas. Vou tirar aqui essa espinhazinha. Ok. Opa, aqui não. Tem que pegar daqui a textura. Beleza. Tá. Essas outras manchas aí eu vou trabalhar de outra forma. Essas aqui eu quero manter, porque não são manchas de espinha, por exemplo. São manchas de textura. Textura não, como se fossem sardinhas, né? Mas essa aqui incomoda às vezes um pouquinho. Então, essa vai sair. As outras não. Aí, ok. Beleza. Ela já foi retirada, não vou tirar aqui dos olhos, vou retirar aqui. Aqui eu vou retirar. Então, uma textura muito forte aqui, essas texturinhas dessas gordurinhas que ficam aqui na pele. Vou retirar. A manchinha aqui do rímel. Então, estamos tirando aqui todos esses detalhezinhos que nos incomodam. Opa, aqui não, vou utilizar daqui. Fazendo uma mescla assim, acho que a gente tem um caminho já bem interessante. O resto, que é a textura de pele mesmo, eu não quero mudar muito. Ok, então, vamos lá para essa primeira parte nossa. E olha como já ficou diferente, tá, gente? Ó, sem e com o curativo. Não quero, tá muito intenso, eu quero ainda ter algumas manchinhas na pele, posso diminuir ou o preenchimento ou a opacidade, tá? Façam um teste, tá? Ó, preenchimento ou opacidade. Nesse caso, eu vou querer deixar o 100%. Vou criar mais uma camada e vou fazer um curativo só para essa região aqui, porque eu preciso trabalhar ela um pouquinho diferente do que a outra, tá? Vou então colocar aqui curativo 2. Outra coisa que a gente precisa pensar. A nossa camada, ela tem que ou estar, para conseguir fazer esse efeito, aqui na barra de opções, ou current and below, que seria a atual e o de baixo, ou todos os layers. Então, todos os layers que estão aparentes, ela pega a textura daqui e ela copia, criando daí o curativo por cima. Então, eu utilizei aqui para todos os layers. E estou fazendo aqui um pouquinho maior para testar, tá? Eu já vou diminuir aqui o fio, porque eu sei que eu quero ainda manter esse desenho do rosto. Eu não quero perder ele todo, senão fica estranho, né? Mas eu quero tampar parte disso, porque eu acho que aqui, por exemplo, está muito vermelho. Então, eu diminuí ali o nosso preenchimento. Vou buscar uma área próxima e vou, aos pouquinhos, mudando um pouco a textura. Não gostei muito aqui do que ficou esse acabamento. Vou tentar daqui também, fazer um teste. Aí,
Acho que eu gostei mais. Aí, vamos só ver. E se eu deixar mais escuro, aqui, também pode ser. Sim. Acho que assim tá um pouco melhor. Tá mais suave. Aí. Isso. Acho que eu prefiro assim. Assim tá, ó, quer ver? Tá sem nada, fica péssimo. Não fica bom, não. Acho que assim tá legal. Sem nada, com os efeitos, tá? E bem, aí nós fizemos já esses dois modelos. Eu acho que a gente fica nessa aula por aqui. Eu vou seguir então aqui para nossa próxima aula, que é a aula onde a gente vai fazer a mistura com as máscaras. Então, para o exercício de hoje é fazer o curativo, né? E fazer também a camada de subexposição e superexposição, utilizar esponja, etc. Então, para vocês me mandarem, eu quero que vocês me mandem um print, né? Um print com a camada de superexposição e subexposição, igualzinho tá aqui. Uma com o curativo e outra com não, uma com o curativo e outra com a sub e o super. É isso que eu quero. Quero ver o grupinho também, para ver que vocês conseguiram fazer isso ou não. E acredito que isso tá ok já para essa aula. Beleza, gente? Então, valeu. Um abraço.